Então vamos lá. Alexandre de Moraes não refutou o estudo apresentado pelo PL. Ao invés disso, preferiu punir o partido sem ao menos analisar o conteúdo do documento. E ao fazer isso, o ministro se entregou. Como eu sempre disse, ou o TSE prova que os engenheiros do ITA estão mentindo, ou o TSE provará para o Brasil que o Lula ganhou na mão grande. Só existem duas saídas. Ou o relatório é mentiroso, ou o TSE é criminoso. O documento que o PL enviou para a Corte Eleitoral não pedia novas eleições e nem a anulação do resultado das máquinas anteriores a 2020, mas sim que o TSE, através de técnicos isentos, analisasse o estudo e, caso as informações contidas nele fossem verídicas, que a Corte tomasse as devidas providências de acordo com a legislação eleitoral. E a legislação eleitoral é muito clara, abre aspas. Se a nulidade atingir a mais de metade dos votos do país nas eleições presidenciais, do Estado nas eleições federais e estaduais ou do município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o tribunal marcará dia para nova eleição dentro do prazo de 20 a 40 dias. Fecha aspas. O PL encontrou problemas graves em mais de 60% das máquinas. E, de fato, o pedido de verificação extraordinária abrange apenas o segundo turno. No entanto, o estudo apresentado vale para os dois turnos, visto que se trata dos mesmos equipamentos. Ou seja, não importa se o partido pediu para que apenas o segundo turno fosse analisado. Se o TSE concluir que as informações que foram apuradas pelos engenheiros do ITA procedem, então tem que se cumprir o que a lei determina. No caso, marcar novas eleições. E é exatamente por isso que Ricardo Lewandowski, que é vice-presidente do TSE, afirmou que se a tese do Partido Liberal se provar verdadeira, os resultados das eleições para senador, deputado e governador também teriam que ser anulados. Porém, Alexandre de Moraes resolveu punir o partido sem ao menos verificar se a tese apresentada era verdadeira. Agora vamos ler o que diz a resolução do próprio TSE sobre as verificações extraordinárias dos sistemas eleitorais após as eleições. Abre aspas. As entidades fiscalizadoras poderão solicitar verificação extraordinária após o pleito, desde que sejam relatados fatos e apresentados indícios e circunstâncias que a justifiquem, sob pena de indeferimento liminar. Fecha aspas. O pedido do PL seguiu exatamente o que está estabelecido na resolução do TSE e ainda assim foi punido sem que seu pedido fosse analisado pela autoridade competente. Ou seja, a lei eleitoral foi flagrantemente aviltada pela própria Corte Eleitoral. Mas não para por aí. A decisão liminar que negou o pedido do PL é uma completa anomalia jurídica. Primeiro, que não foi distribuído por sorteio a algum ministro. Muito menos foi julgado pelo colegiado, e impôs multa antes do contraditório. Moraes ainda mandou Costa Neto e o engenheiro responsável pelo estudo para o inquérito das milícias digitais. Assim, na canetada, sem qualquer denúncia do Ministério Público. Inquérito esse que foi reaberto de ofício pelo ministro após ter sido arquivado por pedido da PGR, que não viu evidência para indiciar ninguém. E enquanto isso, Moraes continua banindo das redes sociais e mandando para o mesmo inquérito ilegal qualquer um que faz o mínimo questionamento sobre o processo eleitoral. Inclusive parlamentares, que de acordo com o artigo 53 da Constituição, são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Bom, vamos agora ler o famigerado artigo 142 da Constituição. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Fecha aspas. Como acabamos de ler, o artigo 142 é simplesmente o artigo da nossa Carta Magna, onde estão relacionadas as atribuições das Forças Armadas.
E a garantia da lei e da ordem, que é uma de suas atribuições, conforme descrito no artigo, não significa apenas contenção de convulsões sociais, como manifestações violentas, bloqueio de vias ou mesmo uma guerra civil, mas significa também obrigar que a lei seja cumprida, pois muitas vezes a desordem é causada quando leis são vilipendiadas, e a ordem só é restabelecida quando essas leis são cumpridas. Neste domingo, na manifestação que ocorria em frente ao quartel de Brasília, o ex-desembargador Sebastião Coelho fez um discurso que vai totalmente ao encontro disso. Preste bastante atenção. A solução será prender Alexandre de Moraes. E eu dou a base legal para isso. Eu dou a base legal para isso. Nós temos que fazer tudo de acordo com a Constituição e com as leis. O senhor ministro Alexandre de Moraes há muito não respeita a Constituição. Ele vem cometendo, e não vamos ofender o ministro, por favor. Não vamos manter serenos. Há muito ele vem cometendo crimes. E a Constituição Federal diz que a prisão só pode ocorrer por ordem escrita de autoridade judiciária, ou seja, de um juiz, ou em flagrante delito. Pois bem, os crimes praticados por Alexandre de Moraes estão sendo cometidos com as suas decisões. No momento que as decisões dele estão em vigor, o crime está acontecendo. Portanto, ele está em estado de flagrante delito. Aguardem. O Código de Processo Penal diz o seguinte, que as autoridades deverão, e qualquer do povo poderá, prender quem quer que esteja em flagrante delito. Eu, Sebastião Coelho, posso prender Alexandre de Moraes. Qualquer um do brasileiro poderá prender Alexandre de Moraes. Por que eu não faço isso? E por que eu não aconselho que ninguém tente fazer isso? Porque nós não temos a força necessária para fazer cumprir a ordem. Perceberam? Muito bem. O Estado Democrático de Direito do Brasil, ele está rompido. Não existe mais. O Supremo Tribunal Federal viola a Constituição. Quem deveria tomar providência? O Senado da República. Mas, infelizmente, não sei os motivos dos senhores senadores, estão quietos, concordando com essa situação. Então, vejam, o Poder Judiciário está abusando de um poder que não tem. O Senado Federal está silente. O que resta? Presta bem atenção no que eu vou dizer. Resta o presidente da República, não aplauda, por favor, convocar as Forças Armadas para efetuar a prisão de Alexandre de Moraes. Muito bem. Vocês vão dizer o seguinte, mas desembargador Sebastião, fazendo a prisão do Alexandre de Moraes, os seus colegas vão dar um habeas corpus, vão soltar. O Código de Processo Penal, em seu artigo 29, estabelece que quem de qualquer modo concorre para o crime está sujeito às mesmas penas. Assim, se alguns dos ministros do Supremo Tribunal Federal derem habeas corpus para Alexandre de Moraes, eles também poderão ser presos. Vai fechar o Supremo? Vai fechar o Supremo? Não, não. Convoca-se os ministros do STJ para substituir até que tudo se normalize. Não vamos desistir. Não vamos desistir do Brasil. Veja bem, essa não foi a fala de um deputado, de um líder partidário, ou mesmo de um advogado, mas sim de um desembargador, de alguém que ocupou o último grau da magistratura. Hoje o STF não tem nenhum desembargador. Dos 11, apenas 2 são juízes concursados, Luiz Fux e Rosa Weber. O resto são todos ex-advogados. O Toffoli, por exemplo, reprovou 2 vezes um concurso para juiz. Estou falando isso porque a opinião de um desembargador deveria ter mais relevância do que a opinião de qualquer um dos que hoje ocupam a mais alta corte do país. Mas enfim, no cenário atual do Brasil, temos um ministro rasgando a Constituição, ultrapassando os limites de seus poderes e interferindo em funções que não lhe competem, fazendo com que os poderes constitucionais não estejam mais garantidos. Além disso, a legislação que exige que as eleições sejam transparentes e que passem pelo escrutínio público foi vilipendiada.
Quai, seu app de vídeos curtos.